Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. Eu sou a professora e corretora de redação Aritânia Correia, mas o vídeo de hoje é sobre o ProUni. Muitos de vocês têm muita dificuldade e alguns eu sei que já perdeu vaga porque teve a documentação reprovada no ProUni. Os documentos que você precisa levar é caso você seja aprovado, tá? Esteja entre as vagas, eles chamam de pré-selecionados. Então você faz a inscrição, aí vai olhar o resultado, você não tá lá como aprovado. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é levar a documentação e esse vídeo de hoje é específico sobre isso. Eu busquei trazer nuances, né? Então, documentos relacionados a grupos familiares diferentes. Então, quando você mora sozinho, mora com seus avós, mora com seu namorado, então tem informações sobre isso aqui também para te ajudar. E eu vou projetar na tela para facilitar a nossa vida. O que é que vocês precisam saber sobre a documentação do ProUni? Você tem que comprovar tudo que você declarou. Então, e como o ProUni tem uma relação direta com a questão de renda, né? Você tem que provar que é baixa renda, você vai ter que com certeza comprovar a tua renda, certo? Aí, quais são os documentos que você vai precisar levar? Com toda a certeza do mundo, você vai precisar levar o seu documento, tá? E o da sua família. Mas aí, qual é a questão da família? Eu moro sozinho, então você só vai levar o seu documento, tá? Não adianta dizer que mora sozinho e que você não tem renda, por exemplo. De algum modo, você vai ter que comprovar que tem algum tipo de renda, que seja renda proveniente de aluguel de algum imóvel, ou seja, pensão. Você vai ter que comprovar de algum modo que tem como pagar as suas contas. Por que isso é importante? Você entender. Porque tem muita gente que tenta burlar as regras e aí eles tentam ser o mais rigorosos, tá bom? Aí vamos lá. Essa informação daqui de baixo eu trouxe para vocês entenderem que o ProUni já é um programa para pessoas de baixa renda. Não é todo mundo que consegue autenticar todos os documentos. E aqui, esse trechinho que eu tirei do próprio site do ProUni, que diz que você não é obrigado a levar a cópia autenticada, certo? Você pode levar o original e a cópia. A grande questão é quem está fazendo esse envio dos documentos de forma online, tá? E aí tem instituição que está aceitando uma cópia, né? Então, o documento escaneado, mas colorido. E outras realmente têm pedido o documento autenticado. Vai ficar a critério de cada instituição, mas se ele exigir a autenticação, você pode questionar, porque essa informação está no site do INEP, certo? Então você vai ter que levar sua documentação da sua família. Se você não tem família, é só você vai levar só a sua, óbvio, certo? Vamos lá. Quais são os seus documentos, né? Os documentos que você precisa levar. Você tem que provar que você é você. Eu vou ser bem básica aqui nessa apresentação, porque é muito simples. Você tem que provar que você é você. Seu CPF é básico, todo mundo que fez o Enem tem número de CPF, então isso não é um problema. Diploma do ensino médio, porque você tem que comprovar que você estudou em escola pública ou que foi bolsista integral em escola particular, então o diploma do ensino médio vai ter essa comprovação, tá bom? Caso você tenha sido bolsista, você vai ter que levar uma documentação da instituição comprovando que você foi bolsista integral, tá? Bolsista, gente, não significa que a sua tia pagou a sua escola, tá? Bolsista é tipo um programa de bolsa da própria instituição, tá bom? Comprovante de residência, se você tem menos de 18 anos, não é obrigatório. Eles entendem isso, mas se você tem mais de 18 anos, você precisa ter um comprovante de residência. Eu acho isso bem estranho, porque normalmente quando a pessoa acaba de completar 18 anos, não tem comprovante de residência. Mas tem instituição que aceita telegrama, são mais leves. Eu na época não tinha e eu levei um telegrama, tá? Comprovante de rendimentos. E aqui, de novo, se você acabou de completar 18 anos e você não tem nenhum emprego, você vai levar a sua carteira de trabalho e lá não vai constar nada, tá? Não tenho carteira de trabalho. Eles podem permitir que você assine uma declaração de próprio punho, registrada em cartório, você dizendo que não tem nenhum vínculo empregatício, tá bom? Mas aí tem que levar muito em consideração a sua idade. Se você tem menos de 18 anos, não precisa, tá bom? Não tem problema nenhum. A foto, você tem que levar realmente a sua foto, isso é comum. E se você participa de alguma cota, então, porque dentro do ProUni também existem cotas para negro, pardo e indígena. E também tem para a pessoa com deficiência. Tem documentos aqui que não estão aqui, mas que eles podem pedir porque não tem o que fazer da vida, tá? E você vai ter que comprovar a situação da sua cota também. Então, se você é preto,
pardo ou indígena, certo? Então fiquem atentos em relação a isso. Original e cópia para quem vai levar presencialmente, não precisa autenticar, tá? Consta no próprio site do ProUni. E quem for online, observe as regras da instituição. Combinado? Aí você declarou que tem uma renda específica dentro do seu grupo familiar. O que é que você vai ter que fazer? Vai ter que comprovar que essas pessoas moram com você. Se você mora com seus pais e eles são casados, ótimo, é muito mais simples. Quais documentos você vai ter que levar? O RG da sua mãe e do seu pai, o CPF da sua mãe e do seu pai, comprovante de residência para comprovar que moram na mesma residência que você e comprovante de rendimento porque a bolsa foi concedida a você por causa de um critério de renda. Então você vai ter que comprovar que é baixa renda, tá? E aí depois eu vou minuciar essa questão dos tipos de comprovante de residência, dos tipos de comprovante de rendimento, tá bom? Aí tem muitos casos em que, por exemplo, o pai é separado da mãe. Tem um quadrinho mais lá pro final que eu explico isso. Mas quando seus pais são separados, eu moro só com a minha mãe, eu moro só com o meu pai. Você vai querer colocar só a renda da sua mãe ou só a renda do seu pai. Só que em muitos casos, as pessoas são casadas, né, no civil, mas não se separaram oficialmente. Caso não tenha esse comprovante de separação, pode ser feita uma declaração em cartório em que você confirme isso, né? Que seu pai, digamos que você mora com a sua mãe, nem tem notícia do seu pai, ou ele não vai concordar em fazer isso. Sua mãe e 2 testemunhas vão no cartório e vão fazer uma documentação comprovando que ela é de fato separada. Lembrando, gente, que não pode mentir, porque se for descoberto de algum modo, você for denunciado, você responde judicialmente. Mas é simples, eles tornaram esse processo simples porque é muito comum as pessoas se separarem e o processo ainda está na justiça, ou uma parte não querer, etc e tal. As tretas familiares, igual a novela do Manuel Carlos. Então, é possível fazer essa declaração extraoficial, mas registrada em cartório com 2 outras testemunhas. E aí você vai colocar ou só a renda da sua mãe ou só a renda do seu pai, tá bom? E no caso, os meus pais moram juntos, mas não são oficialmente casados. Vão ter que ir no juiz e fazer união estável. Tem que haver uma comprovação para que haja união das rendas, tá bom? Eles são bem rigorosos, de novo, para evitar fraudes. Digamos que você não more com os seus pais. Se você morar sozinho, eu já expliquei, né? Mas aqui você mora com seus avós, seus tios, com a sua irmã. Aí você vai ter que levar a documentação dessas pessoas primeiro para comprovar o seu vínculo, então vai ter lá o nome dos pais, dos avós, os mesmos, tá? E aí você vai ter que levar, se é da sua irmã, provavelmente alguém que seja responsável por você ou com quem você divida as despesas ou de quem você dependa, tá? O básico também, RG, CPF, comprovante de residência para comprovar que mora no mesmo lugar que você, e aí divide a renda, né, o rendimento, e os comprovantes de rendimento também. Calma que eu vou explicar essa questão dos comprovantes de rendimento. Resumidamente, você tem que comprovar a sua documentação e das pessoas que você alegou que moram com você. Seja seu tio, seja sua avó, seja sua prima, seja seu irmão, seja o seu filho, seja seu marido, você vai ter que comprovar que essas pessoas moram com você. Isso acontece principalmente com um comprovante de residência. Então, todo mundo tem que estar com um comprovante de residência no mesmo local, tá bom? Isso é importante. Próximo. Marido e esposa, a mesma coisa, só que aí você vai ter que comprovar, além de tudo, o comprovante de união, seja união estável, ou seja de casamento de fato, tá bom? Tem que ficar atento a essas pequenas regras. Quando os membros têm mais de 18 anos, então seu irmão que é mais velho, ou seu tio, ou sua tia, ou sua irmã, tem que levar os mesmos documentos. Professora, essa pessoa não trabalha, você vai levar a carteira de trabalho dessa pessoa, tá? Porque aí não vai constar nenhum vínculo empregatício e eles ainda podem pedir uma declaração de próprio punho dizendo que não tem renda, também registrada em cartório, tá bom? São sempre os critérios que eles abrem pra você realmente, porque se tiver algum problema você vai dizer, a pessoa assinou e registrou, e aí? Tá bom? E quando o membro tem menos de 18 anos, digamos, seu irmão mais novo ou seu primo, aí leva a certidão de nascimento, mas a documentação da pessoa responsável. Então, se é a sua irmã ou se é o seu
primo, seja lá quem for, tiver menos de 18, nem precisa do comprovante de residência, só a certidão de nascimento, mas você vai ter que dizer quem é responsável por aquele menor. Se é o seu irmão, então seus pais, se é o seu primo, então sua tia, enfim, só tem que comprovar que essa pessoa também tá lá e o responsável por ela também, tá bom? E aí o que a gente pode levar como comprovante de residência? Porque dois documentos que mais geram treta, não, são três documentos que geram treta. Residência, ó, você pode dar print nessa página, tá? E ver se tem algum desses aí na sua casa. Comprovante de residência, comprovante de rendimentos e a questão de união. Quem mora com quem, mora onde, nananá. Outra dúvida muito comum de vocês é: eu tenho que levar o comprovante de que a casa é minha. Eles não querem saber. Eles querem saber se você mora lá. O comprovante de residência não é de que você é dono da residência, é que você mora na residência, tá? Então não tem que levar comprovando que você tem bens. Não. Só se você recebe dinheiro de aluguel. Aí você vai comprovar que você tem aquilo como renda, tá? O que eles falam de comprovante de residência é que você mora naquele lugar. Se é alugado, se é próprio, se é um quartinho que mora naquele lugar, tá bom? Comprovante de residência, olha só. Contas no geral, então água, energia. Aí eles pedem outros tipos de comprovante também que são validados. IPTU, IPVA, carnê de mensalidade escolar que chega todo mês na sua casa. Aqui, por exemplo, chega o condomínio todo mês. Então tem lá o meu nome no condomínio, tá? Na conta do condomínio, no boleto do condomínio. Então, cartão de crédito, tudo isso é considerado como comprovante de residência. Mas tem outros tipos que eu achei bem legal aqui, ó. Bem inusitados. Comprovante, contra-cheque emitido por órgão público, tá? Então, se você é funcionário público, se sua mãe, ou que você é contratado e recebe por um órgão público, você vai ter esse contra-cheque, que é o comprovante de recebimento, e seu endereço consta lá. Isso também é considerado. Aí, boleto bancário. Boleto bancário não é você comprar um livro na Amazon e botar lá o seu endereço e dizer: olha, tá aqui o meu boleto bancário, gente, não vale. Tem que ser uma coisa que chegue mensalmente na sua casa, tá bom? Extrato de FGTS, IPTU e IPVA. E aí esses dois aqui que são demonstrativos bancários. Então, sua irmã não tem comprovante de residência, ou seu pai, qualquer pessoa da sua família, que você disse que faz parte do seu grupo familiar, ou seja, mora na mesma casa que você, não tem um comprovante de residência, ou seja, porque só tem água, luz, que é o básico, né? Água, luz e o resto. Se tem 10 pessoas na casa, não tem 30 contas de água, tem 30 contas de luz. Você pode ser o comprovante do extrato bancário, que também consta, quando você vai lá na agência bancária pedir, diz o endereço que você colocou quando foi cadastrar a sua conta. Tem que ser da mesma casa, tá bom? Demonstrativos bancários, de empréstimo, fatura de cartão, declaração de imposto de renda. Ou também situações mais simples, declaração do proprietário do imóvel, tem que ter seu hora de aluguel. O contrato da casa, o proprietário faz, registra o contrato e diz que você mora lá. Aí vai estar o nome de uma pessoa, talvez seu pai ou a sua mãe, tá bom? O contrato de aluguel ou uma declaração do proprietário de que você mora lá, tá bom? Vamos lá. Um desses tem que ter, gente, tá? Para cada um desses membros que tem mais de 18 anos. De novo, por quê, professora? Você tem que comprovar que essa pessoa mora lá. Eu sei que muitas vezes você vai agir de boa fé, né? E vai dizer, mas mora, só não tem. Só que você vai ter que comprovar de algum modo. Algumas instituições até aceitam comprovante, declaração de próprio punho, dizendo que você mora lá. E mais algumas testemunhas, tá? Igual aquele lá do divórcio dos pais. Pode acontecer isso também, mas depende da instituição, tá? Tem que ir lá e conversar, certo? Comprovante de renda. Que comprovante de renda? Eu vou passar bem rapidinho e aí vocês dão um print de acordo com a situação de vocês, tá bom? Mas o básico é qualquer comprovante que mostre a sua renda. Para quem é assalariado, ou seja, tem um emprego fixo, funcionário público, carteira assinada, você vai levar, funcionário público normalmente que tem contra-cheque, os teus 3 últimos contra-cheques, declaração de imposto de renda, mesmo quem é isento, mas você tem lá, consta a sua renda lá, carteira de trabalho é o básico, tá? Mas também eles aceitam carnê de INSS para quem é autônomo, por exemplo, extrato da conta vinculada, então extrato da sua conta bancária constando a sua renda depositada todos os meses, entendeu? Então, esse tipo de documento comprova a renda das pessoas. Mas tem muitos outros casos de pessoas que são rural, que moram
que são agricultores, cada um vai ter uma regra específica, ó. Profissionais liberais, então pessoas autônomas, declaração de imposto de renda, declaração tributária, que essas pessoas são pessoas que trabalham de forma registrada, tá? Aqui é muito mais fácil, você declara para o governo porque você quer ter seus benefícios. Ó, declaração tributária, imposto de renda, guia de recolhimento do INSS, contra-cheque. No geral, contra-cheque dá para ser utilizado como movimentação bancária, tá bom? Contra-cheque, gente, não é poupança. Eu tenho 50 mil reais na minha poupança, será que eu vou perder minha bolsa? Poupança não é. A não ser que seja conta salário. Conta salário não é poupança, tá bom? A não ser que, por exemplo, o dinheiro da sua pensão caia na sua poupança e você quer comprovar aquilo como renda, beleza, também pode. Mas não é salário, tá? Pensão é pensão, salário é salário. Você mora com a sua avó, você mora com o seu avô, são aposentados e pensionistas, ou seus pais são aposentados, aí vai levar extrato do pagamento do benefício, né? Então do recebimento do benefício, extratos bancários, porque o aposentado tem a conta bancária por onde movimenta a sua aposentadoria, ou declaração de imposto de renda também, que vai constar lá o valor da aposentadoria, tá bom? Mas no geral, ou um extrato que você tira lá no próprio site do INSS, ou o extrato bancário que comprova o recebimento mensal do dinheiro deles. Tá bom? Aposentado e assalariado e profissional liberal é mais simples. O problema é quando você é trabalhador informal. E aí tem, deixa eu voltar aqui, tem N regras. E aí o básico, aí, vamos lá, eu não tenho emprego, X pessoas na minha casa não tem emprego. Você vai mandar a cópia, ou você vai levar, se você estiver indo entregar pessoalmente, as carteiras de trabalho e não vai constar nenhum vínculo empregatício. Além disso, eles podem pedir, como eu já falei, uma declaração de próprio punho da pessoa dizendo não tenho emprego, estou desempregado. Certo? Uma outra forma que algumas instituições também aceitam é declaração de que você é trabalhador informal. Então, eu sou pedreiro, eu sou pintor, aí você declara, eu fulano de tal, documentos tal, residenciado em tararau, e eu recebo X reais por mês como pintor ou como pedreiro, certo? Quando você trabalha de forma mais informal. Algumas instituições também aceitam. É muito difícil quando você diz que não tem renda nenhuma, que você não trabalha em lugar nenhum e ninguém na sua casa também trabalha, porque eles vão perguntar, e vocês se sustentam como? Tá? Porque acontece muito porque as pessoas querem bular as regras. Só que eu sei que a situação do Brasil atual é de que tem muitas pessoas desempregadas, vivendo de benefício governamental. E benefício, gente, não é salário, tá? Benefício, seguro-desemprego, isso não é salário, tá bom? Tem que ter muito cuidado com essas nuances específicas. Eu pesquisei muito e eu li muito, e eles são muito chatos e rigorosos nesse aspecto. Se não tá em nenhuma dessas situações que eu dispus aqui, você vai lá na instituição e pergunta: olha, moço, a gente tá sem renda, a gente tá vivendo de bico, a gente tá vivendo de ajuda, de doação. Você vai dizer a sua situação. Uma coisa é certa, você é baixa renda, então, certo? Ele vai ter que te ajudar de algum modo para que você comprove isso. Combinado? Se não tiver em nenhuma dessas informações aqui, você vai ter que pedir à própria instituição uma forma que ela queira de comprovação. Uma informação bem legal que você pode colocar é digitando no Google: edital ProUni, Uninasal, edital ProUni, Uni sei lá qual é a sua faculdade que você vai tentar, edital ProUni e o nome da instituição que você vai tentar, tá? E aí no edital eles dizem os documentos que eles podem pedir, e isso facilita bastante a sua vida, tá bom? Vamos continuando aqui rapidinho. Professores da rede pública, eu falei, né, no vídeo anterior, que professores da rede pública podem tentar uma graduação, aí eles não precisam comprovar a renda, tá? Só precisam comprovar que são professores concursados e não têm formação superior. E aí, nesse caso especificamente, tem que ser para a área de licenciatura, tá? Porque o seu diploma é para que você continue exercendo a sua profissão, só que agora com nível superior. Então, professores que são... Aí você diz assim, mas professora, ele não é professor porque ele tem a faculdade? Tem professores que se formaram no normal médio, que é um ensino médio como se fosse o técnico hoje em dia. O normal médio, aí eles estudam o ensino médio para ser professor de educação básica, então as crianças, né? E aí muitos não têm a formação superior e o ProUni está proporcionando isso para eles. Portadores de deficiência, mesma coisa, tem que levar um documento que comprove a sua situação, tá bom? O seu tipo de deficiência, assinado, tudo certinho. Tem que ser uma declaração
com no máximo 1 ano, tá? Não pode ter mais de 1 ano. Aí, beneficiário com pensão alimentícia, a cópia da decisão judicial e o comprovante, né, do recebimento dessa pensão, caso você declare pensão alimentícia como renda. Se essa renda não é por meio de decisão judicial, então você pode não declarar. Mas se é a única renda, declara e diz, olha, foi um acordo extrajudicial entre os meus pais e meu pai depositou na minha conta, tá aqui o extrato da minha conta, tá bom? Pai ou mãe isentos no grupo familiar, aquele caso que eu falei de que os pais são separados, mas não tem como provar, tá? Aí, ó, comprovante de separação ou divórcio, ou certidão de óbito, caso tenha morrido, e declaração sob as penas da lei de 2 pessoas que atestem a situação fática, porque tem situação que é tipo, o casal quis se separar, mas oficialmente não se separou. Tá? Tem que ficar muito atenta nesse aspecto daí, só dando consideração para que tudo que você vai assinar, tudo que você vai confirmar seja realmente verdadeiro, para que você não se meta no processo, porque acontece muito. O ProUni tem uma central de denúncias abertas para qualquer tipo de irregularidade e as pessoas denunciam, tá? Os níveis de denúncia e cancelamento de bolsa crescem todos os anos, porque tem gente que mente. Mesmo jeito tem gente que é reprovado injustamente, tem gente que é aprovado e nem merecia, né? Então, fiquem muito atentos. Hoje à noite vai ter live comigo, trazendo mais situações específicas sobre a documentação. E aí, se você tiver alguma situação específica e quiser me ajuda, o link da live vai estar aqui embaixo. Eu espero muito ter te ajudado. Qualquer outra dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Até o próximo vídeo.